Denise, uma pergunta clichê que você já deve estar de saco cheio de responder. Para que você quer ser presidente da República? Para quê? É para resgatar o Brasil. Por quê? É porque desde menina eu sou absolutamente apaixonada pelo meu país. Eu sempre, desde muito pequena, acabei participando de alguns eventos, como desfiles em avenida, no dia 7 de setembro. Meu grande hobby sempre foi, que gosto muito de cantar, hinos. Eu conheço todos os hinos. Eu poderia chamar de nacionalista. Como isso é muito pejorativamente analisado, eu não vou chamar de nacionalista. Eu sou uma brasileira que ama o seu país. O meu país está num caos sem volta. A nossa oportunidade de mudança é 2014. Nós migramos muito rapidamente no governo Dilma, porque o Lula não teve coragem. Ele fez tanto acordo com o empresariado, com a direita, que ele não podia implementar o verdadeiro pacto que advém do Foro de São Paulo para implementar como política no Brasil. A Dilma não. A Dilma resolveu acelerar esse processo e todas as medidas que ela adota são na direção do totalitarismo, do bolivarianismo, e nós estamos migrando para o comunismo. E algum brasileiro tem que ter, então, coragem de ir para o sacrifício, para expor para a nação essa realidade, para tentar estar no poder durante 4 anos e criar a pavimentação da vinda de um outro governante. Eu não me pretendo uma candidata que, se eleita, queira a reeleição. É muito bom isso ficar gravado, que não é discursivo. Na medida em que eu encaro isso efetivamente como uma missão, essa missão tem um prazo de 4 anos e eu espero poder cumpri-la da melhor forma possível. Esse é o meu compromisso para com Deus e para com a população do meu país. Como que você pretende desaparelhar a máquina do Estado que está inchada de petista, de militante de esquerda? Isso não dificulta a visibilidade? Muito. Mas eu conheço a máquina administrativa. Quando você foi técnico durante tantos anos como eu fui e participou do governo, especialmente do próprio governo do PT, você sabe exatamente por que esta máquina foi inchada, como você deve atuar para desinchá-la. E eu tenho muito relacionamento dentro da própria estrutura de governo. Você sai do governo, mas você não perde amigos. Você não perde a relação com os técnicos brilhantes que existem no governo federal. Eu sou defensora da meritocracia e eu entendo que este governo pode diminuir de 39 ministérios para 17 ministérios no máximo e dar conta total das missões que um governo tem para com a sua nação e a sua população. Então a primeira medida que a gente pretende adotar é a diminuição de 39 para 17 ministérios e a revisão da estrutura dos 17 ministérios que sobrarem, com a valorização dos técnicos, e para tanto nós não vamos precisar de tantos cargos em comissão. Evidente, tem algumas funções que demandam a confiança, mas confiança, Joselito, a gente constrói também. Se você for uma pessoa verdadeira e os seus propósitos também forem verdadeiros, evidentemente, muito rapidamente você estabelece uma relação de confiança com um técnico brilhante que também tem a mesma ética que você. Então eu não vejo grandes necessidades de muitos cargos em confiança. Afinal de contas, eu não pretendo governar escondendo nada do povo. Então eu não preciso de tantas pessoas da minha confiança ao meu lado. Agora eu preciso de mentes brilhantes para implementar uma política de desenvolvimento com o mínimo de intervenção do Estado na iniciativa privada. Quanto menos o Estado intervém, maior a possibilidade de crescimento de uma nação, com a valorização da meritocracia, com o assegurar da liberdade de expressão. Hoje em dia nós estamos com a nossa liberdade de expressão muito tolhida. Eu pretendo modificar por completo a metodologia implementada pelo senhor Franklin Martins, Lula, Dilma Rousseff
da distribuição de verbas publicitárias que acabou comprando a imprensa nacional. E isso não é uma crítica à imprensa. Sabe o que aconteceu? O empresariado está tão arrochado que não tem dinheiro para pagar publicidade. Qualquer veículo de comunicação vive do quê? Das publicidades. Então sobrou que setor para colocar, injetar o dinheiro publicitário? As páginas da Petrobras, as páginas da Infraero, as páginas da Caixa Econômica Federal. É tudo um método de ter o poder e deter o poder sobre todos os veículos de comunicação. Eu sou absolutamente contrário a isso. Eu quero mais é que a população saiba de tudo o que está acontecendo. Como foi na ANAC. Quando a gente entrou na ANAC, a assessoria de imprensa, que era do DAC, no briefing que fizeram de rito de passagem entre o DAC e a ANAC estava sucedendo o DAC, a assessoria de imprensa nos deu uma orientação. Não se comuniquem com a imprensa. Tudo por escrito, respondam por escrito, não atendam à imprensa, que era como eles faziam. E eu entendia que isso era absolutamente errado. A população tem o direito de saber o que está acontecendo. Afinal de contas, quem estava pagando meu salário era o povo. Como é que eu vou dizer para o mesmo povo que paga meu salário, não lhe dou satisfação do que está acontecendo? Então nós abrimos democraticamente para todas as informações e debates necessários. E aí, até por ser uma inovação, a própria imprensa também acabou caindo na cilada do governo, que fica passando e plantando informações não verdadeiras na mídia para fazer o contraponto da realidade que está sendo exposta. Denise, é possível ter governabilidade depois do decreto 8243, MST invadindo terra no campo, FUNAI incentivando invasão de índios, UNE no meio da rua, Black Blocs, CUT. Como é possível ter governabilidade dentro de um cenário desse? Bom, graças a Deus, isso é por decreto. E decreto numa canetada, no primeiro dia de governo, a gente revoga. Que é o que eu vou fazer. Porque este decreto quebra com o Estado Democrático de Direito, quebra com a tripartição de poder. Imagina você, e esse decreto basicamente está dizendo o seguinte: se você é de um movimento social, a tua voz vale mais do que a minha, que não estou no movimento social porque eu tenho que trabalhar, sustentar minha família, não tenho tempo para ficar marchando no meio da rua o dia inteiro, senão eu sou mandada embora do meu emprego. Mas a tua voz do movimento vale muito mais do que a minha, porque você, segundo o decreto, movimento, terá interlocução direta com a presidência da República para estabelecer as novas políticas a serem implementadas. E o povo se ferra porque ele deixa de ter a possibilidade de, através do seu representante eleito democraticamente, que são os deputados federais, apresentarem os seus pleitos e isso virar lei. Na verdade, o que o governo está instituindo é o socialismo mesmo. E é o socialismo ditatorial, como todos são, onde o povo não é escutado. E traveste-se a escuta do povo, dizendo, não, mas se o povo quiser ser escutado, ele que esteja dentro de um movimento social. Só que o movimento social é financiado por quem? Pela própria esquerda. Então, eles passam a ter o domínio de todo o país através de políticas que não mais serão debatidas no Congresso Nacional. Isto eu me comprometo diante da nação de revogar no primeiro dia de governo, se eu tiver o crédito necessário para alcançar o posto da presidência da República. Mesmo com a revogação do decreto, as ações do MST, dos Black Blocs, dos sindicatos, quando não observam a lei para decretar greve e paralisar o país, eles têm o poder para fazer isso, não põe um risco à estabilidade política? Olha, no modelo de governo que nós propomos, não põe um risco. Em primeiro lugar, porque nós somos extremamente legalistas. Em segundo lugar, e respeitamos as decisões do Poder Judiciário. Mas que essas também... organizações vão respeitar a lei? Pera um pouquinho. As organizações desrespeitando a lei, nós temos um mecanismo legal junto ao Judiciário para impedir essas ações. Por outro lado, nós temos muito respeito pela área militar do nosso país, que tem a missão de fazer a defesa nacional. E eu tenho a absoluta certeza de que, lançando mão do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, nós podemos sim restabelecer a ordem escrita na bandeira nacional. Não é por outro motivo também que eu tive a oportunidade de convidar um militar da ativa
que é um coronel da FAB, que trabalha no Comar 4 em São Paulo, para ser o candidato à vice-presidência da República na minha chapa. Nós teremos uma interlocução excelente com, eles chamam de família militar, eu vou repetir essa nomenclatura, com a família militar. E juntos, os civis do governo, com os militares, nós teremos a possibilidade, lançando mão da estrita legalidade e, portanto, do Poder Judiciário, de restabelecer a ordem nacional. Recentemente, 2 ONGs ligadas ao PCdoB, ao Ministério dos Esportes, foram condenadas a ressarcir mais de 500 mil aos cofres públicos. Como que a senhora pretende coibir esse tipo de repasse para essas organizações? Na verdade, não é coibir, né? Isso é uma política implantada pelo PT em que dá-se recurso para ONGs e movimentos para dar sustentação política a eles. E a nossa proposta é de implementação de políticas públicas de melhoria da saúde, educação, transporte, segurança, serviços essenciais, sem ter a menor necessidade de nos mantermos no poder a qualquer custo. E, portanto, eu não preciso comprar movimentos sociais para ter governabilidade. Nós temos é que restabelecer a ordem para que a gente possa governar dentro da legalidade, sem compra alguma, sem moeda de troca nenhuma. Todas essas evidências de ligação do PT com o crime são coincidências ou pode-se dizer que o PT é uma organização criminosa? Existe sim uma relação com alas criminosas do nosso país e internacionais, que nasce tudo ali no Foro de São Paulo, que tem as relações com as Farc, que tem relações com o tráfico internacional de drogas. É evidente que isso não é um mal feito, que é uma criação, assim, uma nomenclatura muito interessante criada por Dilma Rousseff, onde o crime deixou de ser crime, passou a ser mal feito. Isso é crime mesmo, pode ser punido, tem legislação para isso e tem mecanismos legais para coibir essa atuação. E vou te dizer mais, a depender da profundidade da análise jurídica, existem partidos políticos como o PT que já poderiam ter sido extintos com a legislação vigente que temos no país. O PT fala muito em imprensa golpista, e onde está a imprensa golpista que não explora esse tipo de situação? Golpistas são eles que dão dinheiro para a imprensa e proíbem a imprensa de falar. Então, na verdade, eles queriam uma imprensa que escondesse todas as mazelas do governo e exaltasse, como se fosse um programa eleitoral diário nos jornais veiculados na televisão. Pode e não é para isso que existe imprensa. A imprensa está aparelhada hoje em dia no Brasil? Existe imprensa livre no Brasil? Olha, não existe imprensa livre no Brasil por conta das verbas publicitárias, mas existem jornalistas extremamente capacitados, extremamente conscientes da situação caótica que nós estamos vivendo e que ainda têm debatido contra o sistema como um todo, apesar das retaliações que sofrem. Vou te citar um nome, o Ucho Haddad. As pessoas às vezes dizem, mas o Ucho protege a o Ucho não protege ninguém. O Ucho traz a realidade. Se essa realidade for condizente com aspas, protecionismo a determinado ser humano que está sendo perseguido, vai acontecer, mas na hora que ele tiver que criticar, ele critica também. Ele sofre muita pressão do governo por fazerem as críticas corretas e necessárias. Então, eu não critico os jornalistas. Se você me perguntar, mas não tem jornalista de esquerda? Tem, é saudável também. Que tenha da direita, da esquerda, do centro, não importa, desde que veicule a verdade. Qual é a missão da imprensa? É trazer o fato realisticamente para a população e a população tirar as suas conclusões. O problema é que o PT não deixa eles trazerem a realidade dos fatos. Você vê que palhaçada na Copa do Mundo. Eu estou horrorizada com o Galvão Bueno, me perdoe, Galvão Bueno, mas enquanto um público inteiro vaiava e xingava o presidente da República, ele cobria aquela vaia com uma fala, que maravilha, estamos aqui comemorando a Copa do Mundo do Brasil. Parecia Poliana falando, um mundo absolutamente irreal. E nós somos contra isso. Ainda que isto se reverta a críticas, a conduções
e atos que eu venho a praticar. Já que eu fui tão achincalhada pela mídia que caiu na cilada do PT, que queria me transformar num bode expiatório, que fabricou um dossiê falso contra mim e distribuiu para a mídia inteira. E num primeiro momento eles caíram numa cilada. Sabe quantas ações eu entrei contra a mídia? Nenhuma. Sabe quantas eu entrarei? Nenhuma. Eles estavam buscando a mesma coisa que eu, a verdade. Só que eles estavam buscando a verdade sendo munidos de informações mentirosas. E eu buscando a verdade através da documentação e da prova dos fatos que eu detinha em minhas mãos. Então, eu sou totalmente favorável à liberdade de expressão, ainda que haja crítica sobre a minha pessoa. Eles, tomando conhecimento dessa relação dos setores do governo com a imprensa, afirmar que o Marco Civil é para garantir a liberdade da internet, como os setores do governo afirmaram, não é subestimar demais a inteligência do brasileiro? Ah, mas eles subestimam a inteligência do brasileiro o tempo inteiro. Eles se acham um gênio. Eu nunca vi nada semelhante na minha vida. E é esta arrogância que vai derrubar o PT do poder. Então, porque tudo não há mal que para um bem não venha. O fato é, Marco Civil. Eu trabalhei em agência reguladora e não foi à toa que eu fui parar numa agência reguladora. Eu tinha especialização em mercado, em agências reguladoras também. Uma agência reguladora, ela existe para regular mercado. Ideia não é mercado. Portanto, chamar de marco civil regulatório algo que, na verdade, não é um mercado, são ideias sendo veiculadas, expressões sendo transmitidas, notícias trazidas ao público, é nada mais, nada menos do que mordaça, que é igual a censura, com um nome bonito e inovador, do mesmo jeito que o progressismo é um nome chiquérrimo para falar do socialismo. Os outros candidatos de oposição que não abordam esse tipo de assunto se prendem a uma discussão absolutamente secundária, no meu ponto de vista. A senhora acha que se deve aqui essa postura tão frouxa diante de um cenário tão caótico como esse que está sendo? Muito provavelmente aos marqueteiros. Eu não tenho marqueteiro e pretendo não ter. Na verdade, um marketing político, para conquistar os votos, transformou os candidatos em marionetes do que o marqueteiro acha que pode ou não agradar a população. Então, determinados temas sensíveis que podem gerar polêmica, na visão do marketing político, faz com que um candidato perca votos. Como eles querem ser eleitos a qualquer custo, com a verdade ou com a mentira, eles acabam virando reféns deste marketing político e não abordam a temática importante para o país. Parece programa eleitoral, proposta de governo, tudo igual, você já reparou? Então, PT deu Bolsa Família, o Aécio vem e diz assim, eu vou dar o dobro. Mais médicos, o Aécio vem e diz, eu vou manter. Quer dizer, não tem nada de novo. Ora, se não tem nada de novo, então nem vamos mudar, né? Se é pra ficar no caos que estava, já experienciamos este caos, por que eu vou inovar num caos que eu não sei se é pior ou não? Em verdade, nós temos que tocar o dedo na ferida brasileira. É abordar a temática sensível que ninguém traz, nem na mídia, nem em debates, nem nos programas eleitorais, nem nos discursos dos candidatos. Eu sou uma candidata que só me diz pré-candidata, né? Estou esperando as convenções aí para consolidar o nome candidato. É outra hipocrisia nacional, mas vamos então adotar essa hipocrisia. Para respeitar a lei eleitoral. Para respeitar a lei eleitoral, exatamente. Então, como pré-candidata, eu só me disponho a estar nesta caminhada se for para abordar todos os temas da forma mais verdadeira possível. Se desagradar a população, a forma verdadeira de lidar com os fatos, eu não conquistarei o êxito. Também, se eu não conquistar o êxito, eu não estou aqui numa situação de querer ser uma política carreirista. Eu estou me colocando à disposição da população para enfrentar uma guerra, porque quem for eleito para retirar o PT do poder tem que ter ciência de que estará enfrentando uma guerra. Hoje eu enfrentei várias contra o PT e me sinto absolutamente confortável e preparada para adentrar em mais uma luta como esta
eu estou disposta a me candidatar à presidência da República sempre em nome da verdade. Não haverá margem para qualquer discurso marqueteiro na minha campanha. Eduardo Campos era a base do governo até um dia desse. Marina Silva foi senadora pelo Partido dos Trabalhadores. Dilma, do PT, que é um partido que está há mais de uma década no governo. Qual dos três é mais cara de pau quando fala de mudança? Olha, a Marina, na verdade, ela se assume ainda admiradora do PT e profunda admiradora do Lula. Ela só critica a Dilma, porque ela tinha problemas pessoais com a Dilma. Quando ela era ministra de Meio Ambiente, a Dilma era ministra de Minas e Energia, que houve o vazamento na bacia de Campos de petróleo, que não havia um plano de contingência. Mais uma vez, adivinha quem foi chamada para elaborar o plano de contingência? Denise Abreu. Lá estava eu, então, sentado naquele debate entre Dilma e Marina. Elas têm uma guerra pessoal estabelecida. A Dilma acabou transformando a Marina também em refém dela por conta de problemas do ex-marido ou atual marido, eu nem sei, da Marina, que infelizmente se envolveu também com contrabando de madeira ilegal no Amazonas, enquanto ela era ministra de Meio Ambiente, defendendo o ambientalismo nacional e internacional, e a Dilma acabou tornando a Marina refém dela, ao ponto da Marina sair do governo e romper com o PT. Então, ela só poupa a figura, quer dizer, ela não poupa a figura da Dilma por um problema pessoal, não é ideológico. Ela tem a marca dela de esquerda e eu respeito, pelo menos ela se apresenta verdadeiramente como alguém de esquerda, ela não tenta fingir que não é. O Eduardo, neto do Arraes, historicamente criado na esquerda, com propostas absolutamente repetitivas do PT, também outro que elogia o Lula como grande governante nacional e fica dando até a impressão de que Eduardo é o plano B. Pode-se dizer que existe uma direita organizada no Brasil hoje? Não, de maneira nenhuma. Pode-se dizer que nós estamos, nós, não sou eu, vocês, todas as pessoas lúcidas desse país estão restabelecendo um movimento conservador e liberal, que é taxado de direita, nem sei se hoje em dia cabe tanto essa divisão direita e esquerda, mas vamos utilizar essa nomenclatura. E está sendo ressuscitada no Brasil, depois de 30 anos sem uma liderança efetiva que trouxesse a voz do conservadorismo e da liberdade de mercado. Isso nós estamos todos juntos, através das redes sociais, conseguindo despertar a consciência da população. Isso é fantástico. Esta é verdadeiramente a nossa primeira grande vitória. E qual o arco de aliança que você pretende construir para viabilizar a candidatura em um possível governo? Então, a minha candidatura, ela vem com chapa pura. Eu convidei um coronel, como já disse, da FAB, que está na ativa e que pela Constituição Federal pode, então, se filiar ao partido no dia da convenção, e ele vem como candidato à vice-presidência para a gente implementar este governo que eu tenho dito que é um governo, não chega a ser nem um governo misto, um governo de coalizão mesmo. Vamos acabar com essa disputa e diferença que foi instituída nesse país entre o mundo civil e o mundo militar. Unidos, civis e militares, em nome do desenvolvimento nacional, nós vamos governar o Brasil com escritórios regionais da Presidência da República para que a gente tenha as informações das necessidades locais. Você acabou de viver uma catástrofe aqui no Rio Grande do Norte. O governo federal nem sabe qual é a condição do Rio Grande do Norte. Se tivesse um escritório regional aqui, comandado, não para ser um escritório de lobby, como era de São Paulo, que a Rose virou a chefe do lobby do escritório da Presidência da República, mas com seriedade, inúmeras catástrofes teriam sido evitadas, inúmeras soluções regionais num país continental poderiam ser implementadas, e nada melhor do que a gente ter esses escritórios sem gerar custo nenhum nas bases militares que já existem, com os servidores militares que também já ganham seus soldos e que passarão a ter mais uma missão, que é essa interface entre não os movimentos sociais,
a realidade local e a população daquela localidade, levando essa realidade para a presidência da República, para que haja o debate com os ministros para a decisão das políticas públicas corretas. Sabe o que a Dilma fez? Depois que eu comecei a anunciar isso, que está muito interessante a campanha. Eu não sei o que vem acontecendo, mas a gente faz um hangout, a gente anuncia uma determinada proposta como programa de governo, imediatamente o PT coopta a ideia, transforma, não seria uma tropicalização, mas bolivariana a proposta, né, eu estou criando aqui uma nova palavra, e apresenta a solução. Então eles pegaram essa nossa ideia de termos a interface com a população regional de um país continental neste decreto em que os movimentos sociais têm interface direta com a presidência da República. É evidente que não é isto que está sendo proposto pelo nosso programa de governo. É evidente que esta solução não é a quebra da tripartição do poder, não é o, aspas, fechamento do Congresso Nacional. Você viu para quê se os movimentos sociais vão decidir diretamente com a presidência da República quais são as políticas públicas a serem implementadas via medida provisória e decreto? O processo eleitoral brasileiro é idôneo, é confiável. Então há muito debate sobre o processo eleitoral brasileiro depois da introdução das urnas eletrônicas sem que os votos sejam impressos. Eu acho até que o Tribunal Superior Eleitoral já poderia ter adotado como medida preventiva imprimir também o voto que foi tocado ali na urna eletrônica para demonstrar na prática que não existe essa suspeição gerada sobre o processo eleitoral. Bom, não é a opção do Tribunal Superior Eleitoral, acredito até que em algum momento eles venham a se render a este pleito e clamor da população, e só assim nós teremos a certeza absoluta de que não há um direcionamento dos votos que são escolhidos nas urnas. Agora, uma coisa é fato, e é um risco imenso, Joselito. Voto nulo e branco. Eu vejo assim algumas alas pregando o voto nulo e branco como se isso fosse um voto de protesto. E o que a população tem que saber é que a margem de manobra sobre votos nulos e brancos, que são decisivos para eleger qualquer candidato, é efetivamente a área, o percentual de votos possíveis de serem manipulados. Eu vou cobrar de quem se o voto foi nulo? Não há como fazer a cobrança. Se você, Joselito, colocar na urna um número X de um candidato e, de alguma maneira, conseguir se comprovar que o teu voto foi para outra pessoa, você tem como reclamar. Quando o teu voto é nulo e branco, você não tem como reclamar. Portanto, você nunca saberá qual é a margem verdadeira de nulos e brancos. E estes, sim, podem ser manipulados para entregar para um candidato pré-escolhido. Então, eu tenho tentado fazer o processo de conscientização das pessoas para que elas não votem em hipótese alguma em nulo e em branco, porque isto não é protesto, isto é dar a possibilidade de eleger o candidato pré-escolhido. E o candidato pré-escolhido é quem detém o quê? O controle da máquina administrativa na atualidade, que no momento é Dilma Rousseff. A indicação de Toffoli para a presidência do TSE não é uma tentativa de transformar a justiça eleitoral no escritório da advocacia do PT? Eu não acredito nisso. O Toffoli foi advogado do PT, foi advogado do Lula e do MST no começo da carreira dele. Depois ele virou assessor jurídico do Arlindo Chinaglia, onde ele teve a experiência então profissional dele aí mais voltada ao direito público na Câmara dos Deputados em Brasília. Quando o Lula foi eleito, ele foi convidado pelo Lula para ser o subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil. Eu tenho que falar a verdade, gostem ou não. O Toffoli não utilizou o critério político para a escolha dos seus adjuntos. Eu, por exemplo, não era do PT e fui escolhida para ser adjunta
pelo histórico do meu trabalho na Procuradoria de São Paulo. E como eu, vários assessores da subchefia não tinham a menor afinidade com o PT, mas tinham qualificação. A Dilma piorou muito isso, porque daí ela realmente politizou e lá só tem os amigos dela. Aproveitando a deixa, esclarece qual era a sua relação com o PT. Quando eu fui para o governo federal? Isso. Absolutamente nenhuma. Eu tenho amigos em vários partidos. Porque em 1989, na Constituição do Estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo designou alguns procuradores para assessorarem na redação da Constituição de São Paulo, em decorrência da Constituição Federal de 88. Bom, eu fui uma das pessoas designadas. Por que eu fui uma das pessoas designadas? Existia naquele momento um pleito da Procuradoria de isonomia salarial com os juízes e promotores. Então, os procuradores escolhidos tinham, então, relacionamento e conhecimento de direito constitucional, que é a regra maior. A gente estava escrevendo uma constituinte, eu tinha aquela experiência que eu já contei de ter dado aula na PUC em direito constitucional com Michel Temer. Eu acabei indo assessorar a elaboração da Constituição de São Paulo. Neste momento em que se elaborava a Constituição de São Paulo, eu tive contato com vários gabinetes de todos os partidos e criei amigos. Eu não tenho dificuldade de fazer amigos. Veja na própria rede social, eu sou muito grata a ter sido tão bem acolhida nas redes. Você sabe que eu não mando convite para ninguém, eu nunca convidei ninguém para ser meu amigo. Todos os amigos que eu tenho, ou hoje que eu transformei em página, que se viraram então curtidores ou seguidores, eu não sei o nome que isso tem, são espontâneos. Eu adotei a política de não convidar ninguém, até para ter o critério do quanto eu estava gerando interesse ou não na população, no diálogo, no discurso, nos debates e nos comentários que eu faço. Construí uma série de relações de amizade, inclusive dentro do PT, eu estudei com o José Dirceu na faculdade. Ele era da minha classe. Quando eu entrei na PUC, na Faculdade de Direito, ele estava voltando, supostamente de Cuba, mas na verdade era lá do Paraná, e ele reabre matrícula e cai na minha classe. Eu fiz 4 anos de faculdade, sentada ao lado do José Dirceu. Nós temos uma diferença de idade considerável, mas ele era meu colega de faculdade. E eu tenho um relacionamento com todos os meus colegas de faculdade. Eu tinha vida acadêmica, não vida política, mas vida acadêmica com os meus colegas. E logo que eu saí da faculdade, eu fui convidada para trabalhar no Tribunal de Contas do município. Aliás, eu tive um chefe que foi assim, brilhante para o meu desenvolvimento profissional. Porque ele me disse, aí eu vou linkar com aquela questão que a gente estava comentando do Bolsa Família. Não vou te eternizar como uma funcionária comissionada do Tribunal de Contas do município. Ele me obrigou a batalhar por passar no concurso público. Eu sou extremamente grata a ele e passei. Quando eu passei no concurso, eu tinha então, naquele momento, virado autoridade. É o nome que se dá. E o Zé Dirceu era um colega meu de faculdade que não era nem assessor da Assembleia Legislativa. Então, eu era a autoridade diante dos meus outros colegas. E eles começaram a acompanhar a evolução da minha carreira profissional dentro da Procuradoria. Eu tive êxitos, eu tive oportunidades que eu soube explorá-las. E a partir daí eu passei a ter reconhecimento do meu trabalho em todos os partidos. Denise, você é ré num processo referente ao acidente do avião da TAM em Congonhas. Exatamente. A que se deve isso? Se deve a uma trama. Eu vou te contar brevemente a história, porque eu sei que a mulher gosta de falar bastante, eu gosto também. E você está me dando oportunidade. O caso Varig, onde eu contrariei os interesses do Roberto Teixeira no ano de 2006 inteiro e, portanto, nada a ver com o acidente da TAM, criou uma guerra entre Denise Abreu e o governo Lula. Eu defendendo a legalidade e eles querendo o benefício dos interesses privados e partidários do PT através do caso Varig. O Palocci, num determinado momento, disse a um amigo meu, que era procurador da Fazenda Nacional, a seguinte frase: a Denise Abreu está mexendo no maior vespeiro que existe, porque o caso Varig é maior do que o Mensalão. Eu ainda não consegui chegar aí, mas lhe asseguro que onde a fumaça há fogo. Bom,
Então eles já queriam, de alguma maneira, se livrar de mim, que estava sendo não uma pedra, mas uma montanha no sapato deles. E não tinha oportunidade, porque uma agência reguladora, você é sabatinada no Congresso Nacional, é eleita pelos senadores e recebe um mandato, que nem um deputado federal. Você só pode sair da agência por impeachment, num processo tão longo quanto é o impeachment de um processo de um deputado federal. Muito bem, e eles não tinham então como mandar embora. Bom, em razão de vários equívocos praticados pelo governo e pelo sistema da aviação civil, que congrega no controle do espaço aéreo a área militar, nos aeroportos a infraero e na mera regulação do mercado. O que é isso? Preço da passagem, se o passageiro está sendo bem atendido, regular o mercado, cabia a ANAC. Neste contexto todo, quando cai o avião da TAM, que não caiu, né? Na verdade aquilo não é uma queda. Quando houve o acidente trágico com o avião da TAM, o Marco Aurélio Garcia comemora instantaneamente e é flagrado na Rede Globo com aquele top dele, comemorando a queda de um avião onde haviam morrido 199 pessoas. Por que ele comemorava? Existiam duas possibilidades. Ou porque tinha morrido o Júlio Redecker dentro do avião, que foi um dos maiores denunciantes da CPI dos Correios, ou porque era a TAM e a queda de um avião faz com que uma empresa aérea deixe de vender passagens e rapidamente ela possa cair numa situação falimentar. Isso é tão verdadeiro que eles tiveram que vender para a Lanchiri, porque há um desgaste da imagem. Se a TAM, que era a maior do mercado, viesse a falir, era uma possibilidade da Varig, que a este momento já era a Varig deles, porque já tinha tido processo de recuperação judicial, a venda em leilão, aquela coisa muito mal elaborada, como foi por eles. Então, quebrar a TAM possibilitava reerguer as duas maiores, porque nessa altura a Gol, que era a segunda do mercado, já era dona da Varig e tinha feito todos os acordos com o governo para comprar a Varig. Ou era isso, ou então era o falecimento do Júlio Redecker. E virou um escândalo nacional. E houve, então, uma mobilização da sociedade e do Congresso Nacional para o pedido do impeachment do presidente Lula. Bom, mais uma vez, o PSDB de São Paulo, e aí eu sou obrigada também a dizer que é o PSDB de São Paulo, que você sabe que existe essa divisão, através do ícone Fernando Henrique Cardoso, foi negociar um não impeachment na sala do Lula. E a negociação foi o quê? Troque então o ministro da Defesa e coloque o Nelson Jobim, amigo íntimo do José Serra. Bom, são 4% do PIB a aviação. É um poder interessante para quem quiser utilizar este poder. Afora que o Ministério da Defesa é o segundo maior orçamento da União. Então, ser ministro da Defesa e poder negociar os caças, os submarinos, para quem tem também algum interesse de montar um caixa político, também é importante. E o Lula, então, aceita a troca, que era a carta branca, a troca do Valdir Pires pelo Nelson Jobim, dando a carta branca para o Jobim. Nada disso é novidade. O Jobim dizia isso na imprensa: eu tenho carta branca, eu vou tirar de qualquer maneira. E realmente, ele queria então fazer a troca da diretoria da ANAC. Ele já tinha uma escolhida para ser presidente da ANAC, que foi a mesma que aos 26 anos de idade virou secretária de Previdência Complementar no governo Fernando Henrique e criou o fator previdenciário que ferrou com todos os idosos deste país. Essa mesma pessoa era escolhida então para presidir a ANAC. Eu não entendia nada de aviação. E aí havia o comentário de que eu já estava ali há algum tempo e tinha uma certa respeitabilidade, não só junto aos funcionários da ANAC, como no comando da aeronáutica, como no Congresso Nacional, e a essa altura já era internacional, porque eu já tinha feito bilaterais fora do Brasil. Eu tinha sido a única mulher a dar palestra na ALTA, que é uma associação latino-americana de aviação, então eu já estava começando a ter reconhecimento internacional. Em síntese,
O processo tem motivação política? Total, não, o processo só tem motivação política. Porque daí, só para concluir rapidamente, feito isso, tinha que trocar os diretores. O diretor não podia trocar porque tinha que ter impeachment do Congresso Nacional. Então, como fazer? Vamos desgastar a imagem de quem representa a ANAC. Por que representa a ANAC? Porque quem trabalha dentro da ANAC, então aparece mais do que os outros, né? Esse é o preço de você trabalhar muito no serviço público. Ao invés de você ter o mérito de ser um bom servidor, você acaba sendo aquele ou escolhido nos momentos críticos. E escolheram, então, o desgaste da minha imagem. Começaram a fumar charuto. Bom, fumar charuto não tira ninguém de um cargo. Ah, tá, mas então ela recebeu uma medalha da FAB? Sim, mas eu não pedi a medalha da FAB. Então, se alguém tinha que ser punido, não era eu, mas era quem me deu o presente. Eu simplesmente acolhi com a educação, porque eu tive a educação do meu pai e da minha mãe, um presente que estavam me dando, reconhecendo o serviço que eu tinha prestado à nação. E aí, por fim, como nada disso colava, veio o brigadeiro J. Carlos. Primeiro ele criou, mas eu tinha que parar na CPI de qualquer jeito para me tirar. Então ele cria uma história de um suposto lobby para tirar carga de Guarulhos e levar para Ribeirão Preto, que não tem terminal de carga até o dia de hoje, em 2014, que dirá em 2007. Eu entrei com uma ação de calúnia contra o brigadeiro, 4 estrelas, também sem precedente no país. Ele se retratou durante a CPI, onde o meu grande perseguidor era o Demóstenes Torres, que hoje a gente sabe quem é. As coincidências comigo são muito interessantes, porque as pessoas estão aparecendo verdadeiramente quem são, né? Me saí bem na CPI do Senado, expliquei tudo isso, a calúnia que estava sendo levantada contra mim. Até então ainda não tinha grandes movimentos com relação ao acidente. Já tinha passado 20 dias do acidente e a Denise Abreu não estava na mídia. Até que o Vicky Pires, do DEM, a serviço da aliança com o PT e o PSDB, porque daí estava a união da oposição, esta oposição que temos, com o próprio governo nos seus interesses. Porque o que se investigava, meu amigo, era o superfaturamento das obras da Infraero. A Infraero era rateada entre os partidos políticos que tinham as suas cotas para superfaturarem os contratos. Então, nenhum dos partidos políticos podiam deixar aquilo avançar, como a CPI das empreiteiras nunca foi instalada, e não será, porque cai a República. E aí, unidos, o Vicky Pires saca um documento que nem estava no processo, eu nunca vi aquele documento na minha vida, e faz uma denúncia de que eu enganei uma desembargadora. Eu vou até o Jobim para levar o processo para ele e ainda, tolamente, digo para ele que bom, eu estou diante de um jurista, se eu for procurador do Estado do Rio Grande do Sul, como eu fui de São Paulo, se eu for ministro da Justiça, se eu for presidente do Supremo Tribunal Federal. Este processo trata de 3 aviões, 2 Boeings, 737-800, 737-300 e o Fokker 100. O que caiu foi o Airbus. Portanto, não há nem correlação de longe entre o que se discutia no processo com a tal da desembargadora e a queda do avião do Airbus 320. Bom, expliquei tudo isso para ele, ele levantou, passou a mão no telefone, ligou para uma pessoa onde ele disse: Cecília, tudo bem? Eu falei: nossa, é a desembargadora, ele é amigo dela. Foi ele que indicou a Cecília Marcondes, que era promotora, que tem o nome de procuradora, né? Mas é promotor, era procuradora, portanto, do Ministério Público Federal. Pelo 5º Constitucional, para virar desembargadora, ela tinha uma dívida política com ele. E ele disse para ela: Cecília, é o seguinte, se você não chamar uma coletiva e não disser que foi enganada pela doutora Denise, o que vai acontecer é que eu sou obrigado a dizer que a culpa foi tua, que você errou na tua decisão. Ela, eu entendo, com milhões de processos a analisar, talvez nem lembrasse o detalhe daquele processo. E a partir daí, o que ela faz? Ela chama uma coletiva e fala. Mas ela já deu 5 versões sobre o mesmo fato. Eu estou absolutamente tranquila com o final desse processo, deve estar para ser julgado, nós já apresentamos as nossas alegações finais, e se existe uma coisa que não me preocupa é esta pauta na campanha, que vai ser muito bom, que eu vou poder revelar para a nação como um todo, já que a mídia não me permitiu, a verdade e os bastidores das negociações que foram feitas
cruelmente com todas as famílias. As famílias foram enganadas. Denise, eu vou imitar aqueles programas ridículos de entrevista da TV e fazer aquele negócio eu, Maria Gabriela, do ping-pong. Eu vou falar aqui uma palavra e você me diz o que vem na sua cabeça. Ixi, ok? Interessante. Comissão da Verdade. Comissão da Verdade é a maior mentira que esse país já teve. Desarmamento civil. Desarmamento civil é uma enganação na medida em que o MST, o governo, o braço das Farc que está no Brasil é totalmente armado e a população está refém. Mais médicos. Mais Médicos foi um programa feito para ser caixa 2 do PT e da campanha do Padilha. Cotas. Cotas é uma divisão de classes que só desuniu o país e levou o país ao caos. Queremos o desenvolvimento de toda a população sem cota alguma. Maioridade penal. Temos que reduzir a maioridade penal para 16 anos de idade. Lei da Palmada. Lei da Palmada é a maior intervenção do Estado no poder educacional de um pai e de uma mãe. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é uma figura de extrema importância política no país. Entrou num partido e ficou refém do próprio partido, não saiu no período possível pela legislação eleitoral e não virá candidato à presidência da República, e terei muita honra de tê-lo ao meu lado nesta caminhada, já que ele se coloca como um conservador e a nossa pré-candidatura é a única pré-candidatura verdadeiramente conservadora nesse país. Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é um crime lesa pátria e todos os partidos que assinaram o Foro de São Paulo poderiam, pela legislação vigente no país, serem extintos. Muito obrigado. Obrigada a você, Joselita. Adorei te conhecer. Bom.